fiquei surpreso em saber que essa é a primeira palestra do ano de 2023. É uma alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? Em que nós procuramos trazer aquilo que podemos entender o significado da presença e do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Ouvimos falar muito sobre Jesus, ouvimos falar das suas miraculosas atividades enquanto vivia entre nós. Mas na noite de hoje, eu estou trazendo um tema que é um pouco provocador. Ele mexe muito conosco, que é uma pergunta, na verdade: os sofrimentos são um castigo de Deus? É uma pergunta. Nesse momento que nós estamos aqui, a resposta que nos vem é não. Os sofrimentos não são um castigo de Deus. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, no nosso levantar e até dormir, a cada passo que nós damos, a cada encontro que nós temos, a cada momento que nós vivemos, cada decisão implica em algo que retorna para nós. E muitas vezes isso que retorna, ou que nós estamos sentindo, não é nada agradável. É algo que nos incomoda, é algo que nos prejudica. E aí nós registramos isso como um sofrimento. Portanto, o sofrimento ele tem várias faces. Ele pode ser um sofrimento físico, uma dor por uma doença. Ele pode ser um sofrimento moral, uma questão ética. Pode ser um sofrimento da própria personalidade, um processo esquizofrênico. Pode ser um sofrimento da própria sexualidade, que sai do padrão homem e mulher, e esses que chamam de não abrangente no sexo que produz famílias, são agredidos, são ofendidos, são violentados, e eles sofrem profundamente. Pode ser um sofrimento mental, pode ser um sofrimento familiar, pode ser um sofrimento tão íntimo que ninguém percebe. Então, essa gama enorme de sofrimentos do nosso dia a dia é um castigo de Deus? Eu perder o meu emprego, eu perder o meu esposo, eu perder o meu lar, será que isso é uma punição de Deus sobre mim? Sobre o que eu posso representar como ser humano? Será que eu não tenho merecimento? Será que Deus não me ama? Será? São perguntas que surgem o tempo todo. Isso é apenas o início do nosso encontro. Mas se nós lemos o Evangelho de Jesus, aí vocês podem me perguntar assim: mas o que é que eu vou ler no Evangelho de Jesus? Vou precisar ler aquela Bíblia enorme, que eu pouco entendo do que está escrito ali, começo a ler e me dá um sono terrível. Eu não entendo aquela forma como está escrito. Não precisa ler o Evangelho de Jesus com o propósito do entendimento de um estudioso. Mas se nós começarmos a ler Mateus, Marcos, João e Lucas, nós começamos a perceber o significado desse Evangelho nas nossas vidas. Eu trouxe a primeira frase para nós iniciarmos o nosso debate, algo que Jesus diz no Sermão da Montanha. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Ele não diz o tipo de sofrimento que nós estamos carregando. Ele diz: se você sofre, me procure, que eu vos aliviarei. E a pergunta primeira que surge é: como assim que eu vou procurar Jesus? Onde vou procurar Jesus? Em que local? Em que casa? Precisa entender que Jesus
ele não é feito de tijolos, ele não é feito de pedras, ele não é um local circunscrito. Jesus está presente. Basta você elevar o teu pensamento e buscar esse mestre de amor, e ele nos aliviará. Mas ele deixou o evangelho dele, onde tem respostas para tudo o que nós precisamos, para qualquer momento da nossa vida, porque ele está anunciando uma nova era, um novo momento para a humanidade. Ele está dizendo: a partir de mim tudo muda. O Evangelho, o Antigo Testamento, é o alicerce para a construção de amor que eu estou fazendo. Portanto, a partir de mim, todos vós que se reúnem, como eu reúno multidões à minha volta, precisam me escutar e me compreender. Porque muitas vezes nós escutamos, mas não compreendemos. E vamos nos cansando dessas mensagens. Ouvimos alguém aqui, ouvimos alguém ali, ouvimos outro acolá, e às vezes essas mensagens não se fecham, elas são contraditórias, elas mais nos colocam medo do que nos dão coragem para entender a vida. E Jesus está nos dizendo que a vida, ela é para aprendizado, a vida é para nós nos fortalecermos, a vida é para que nós tenhamos coragem e não medo. Por isso que ele diz assim: escutem todos e compreendam. O que vem de fora, olha como Jesus é sábio, o que vem de fora e entra numa pessoa, não torna essa pessoa impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que vai torná-la impura. E ele completa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, se você não está entendendo o que eu estou dizendo, você ainda não está pronto, você ainda não consegue entender a mensagem que não é minha, a mensagem que eu fui incumbido de trazer por meu Pai que estás nos céus. E é preciso que você me entenda. E vamos traduzir o que Jesus acabou de dizer. Não é o que nós comemos no nosso dia a dia, não é o que nós bebemos que nos torna impuros, indignos. Não é isso das bênçãos e do amor de Deus. Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, não posso beber aquilo, e nós criamos uma série de regras que nos fazem sofrer, que nos causam questões de abalos de entendimento da vida, para termos merecimento do amor de Deus. E Jesus está dizendo que não é isso. Não importa se você come carne deste ou daquele animal, se come na sexta, se come no sábado, se come na Semana Santa, não é isso. Não importa se a bebida que você ingere foi aprovada pelo pastor, pelo presbítero, pelo padre, pelo dirigente da casa espírita, não importa, não é isso que vai tornar você impuro, indigno do amor de Deus. Se você come muito ou se você come pouco, não importa. Se você faz jejum ou não faz jejum, não importa. Nada disso, nada dessas regras que foram criadas pelo homem vai tornar você indigno da misericórdia divina. Entender esse processo nos liberta de uma série de culpas, de uma série de padrões que nos fazem sofrer. Hoje é tal dia, eu não posso comer isso. Amanhã é tal dia, eu não posso beber aquilo. E nós vamos começando a nos perturbar e nos desequilibrando no nosso próprio conhecimento da vida de forma equivocada. Mas Jesus continua nos ensinando isso. Os discípulos de Jesus naquela época não entenderam o que ele falou e pediram a ele que fossem esclarecidos. E o mestre ficou surpreso e disse: será que nem vocês que estão comigo entendem o que estou dizendo? E até hoje nós não entendemos os ensinamentos de Jesus, porque nós complicamos demais.
nós fazemos uma confusão, nós criamos uma série de regras que não tem nada a ver com o Mestre, não tem nada a ver com Jesus. Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura. Jesus está explicando para os discípulos. Porque não entra em seu coração. O que você come, o que você bebe, não entra no seu coração. Vai para o seu estômago. E depois que é processado esse alimento, ele tem que ser eliminado, vai para a privada. Portanto, não permanece em você a carne que você comeu, a bebida que você bebeu. Jesus está dizendo, portanto, que todos os alimentos são puros, porque foram criados por Deus. Tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos. Podemos modificar, mas nada existe sem a criação divina. Portanto, é puro. Vejam como é simples o entendimento do Evangelho do Mestre Jesus. E Jesus continua dizendo ainda: é o que sai da pessoa que vai torná-la impura, pois isto que sai dela é de dentro do coração dela. Como é o meu coração? Como é o seu coração? Como são os nossos corações? Porque pode ser um coração cheio de más intenções. Isso é impuro. Um coração cheio de imoralidade. Um coração que induz você ao roubo, à inveja. Um coração que procura o crime, que procura ambição, que procura maldades, que procura malícias, devassidão, calúnia, orgulho e falta de juízo. Isso está lá no Evangelho. Não é o Antônio que está dizendo agora. Então, isso que você carrega no seu coração, o que você é, não o que você finge ser, isso é indigno da misericórdia de Deus. Não porque Deus não te ama, mas sim porque você não está pronto para este amor. E você precisa se trabalhar. Você precisa mudar a sua essência. Aquilo que mais pesa em mim, aquilo que mais afasta as pessoas de mim, é aquilo que me torna indigno, não apenas da convivência com os demais, mas não estou pronto para entender essa mensagem do Mestre Jesus. Todas essas coisas que saem de dentro das pessoas é que tornam essas pessoas impuras. E todos nós que aqui estamos temos o nosso grau de impureza. Todos nós carregamos um pouquinho de cada coisa do que eu acabei de falar. Todos nós. Mas nós também já temos outras coisas que são mais puras. Nós já temos o sentimento, a emoção, a piedade, a compaixão. Isso se manifesta em qualquer situação da nossa vida. Quando vemos uma pessoa na rua, quando vemos um animal sendo maltratado, o nosso coração se entristece. Quando ouvimos uma notícia e sentimos aquele peso em nossa alma, isso já mostra que nós estamos modificando-nos na questão dos nossos processos de sujidade, de impureza. Mas, lendo o Evangelho do Mestre, nós vamos perceber que o sofrimento está sempre ao lado de Jesus. Vou trazer algum exemplo aqui. Uma mulher que tinha uma filha. Alguém tem filha aqui? Tem filhos? Irmãos? Irmãs? Avós? Pais? Estou falando de nós. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau. Em outras denominações, um demônio, um diabo, um tinhoso, não importa. Um espírito mau. Ela ouviu falar de Jesus e foi até ele e caiu aos seus pés, se ajoelhou diante de Jesus. Percebe o sofrimento dessa mãe? Você está lendo ali no Evangelho e você não se toca que ela está sofrendo. O sofrimento das pessoas que sempre procuraram a misericórdia de Jesus. A mulher era pagã, ela não acreditava em Deus.
Ela acreditava em vários deuses, mas um Deus único, jamais. E ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha aquele demônio, aquele espírito mau. Jesus atendeu a mulher? Não. Era o primeiro pedido dela. Ele não atendeu. Ele disse à mulher que primeiro ele iria saciar, ele iria cuidar aqueles que tinham fé no Deus único. Ele iria trabalhar com aqueles que já acreditavam. Ela não acreditava. Mas verdadeiramente no coração do Mestre Jesus, não era isso que estava vibrando em quem só tem amor para dar. E ela disse que ele estava certo, que ele sim deveria cuidar deles, daqueles que acreditam, para depois atender aqueles que não acreditam. Mas a mulher não desiste. Veja o exemplo que está sendo dado aqui. Diante da recusa de Jesus, ela não desiste. E ela responde a ele que Jesus está dizendo a verdade. Mas até os cachorrinhos ficam debaixo da mesa, que comem as migalhas que caem no chão. Ela estava pedindo uma migalha da misericórdia de Jesus. Ela não estava pedindo tudo. E é nesse momento que nós aprendemos que não é pelo muito pedir que nós vamos receber, mas é pelo não desistir que nós recebemos o alívio para os sofrimentos da nossa vida. Diante de tamanha persistência e força de vontade e coragem demonstrada por aquela mãe que sofria com a sua filha, Jesus a manda de volta para casa, dizendo: o demônio já saiu da sua filha. E ao chegar em casa, ela encontrou a sua filha deitada na cama, coisa que ela não fazia, pois o demônio já tinha saído dela. Mas vejam, quantos anos essa menina carregou esse espírito mal com ela, esse espírito perverso com ela. Quanto sofrimento para essa menina e para a própria mãe. Mas há um momento em que o nosso chamado, o nosso pedido sincero do nosso coração é ouvido e é atendido. Quantos anos de sofrimento dessa mãe e dessa menina? Quantas promessas, quantos jejuns, quantas orações foram feitas por essa mãe? E aí Jesus diz de novo: não é pelo muito pedir que vocês serão atendidos, mas por aquilo que está no seu coração. Mesmo nós espíritas, que sabemos que as preces não podem, não devem ser automáticas, repetitivas, como se fosse um mantra, mesmo nós às vezes caímos no pedido constante da prece, rogando algo, numa ideia, sem esperar o momento, sem esperar que o nosso coração sinta aquilo que realmente estamos pedindo. Outro exemplo de sofrimento na vida: levaram até Jesus um homem surdo e mudo, e ele falava, ele tartamudeava com muita dificuldade, e pediram que Jesus pusesse a mão sobre esse homem. Um homem. Desde criança ele era assim. Olha o sofrimento desse homem. Quanto sofrimento, quanta vergonha, quanta dor, quanta humilhação ele já sofreu. Nós mesmos vemos isso nos dias de hoje. É mudo, é surdo, não entende nada. Isso é humilhante. Isso mostra a crueldade ainda em nossos corações. Quanta humilhação esse homem carregou por tanto tempo. Castigo de Deus? Castigo de Deus? Jesus se afasta com esse homem para longe da multidão, coloca o dedo no ouvido e toca na língua do homem com um pouco da sua saliva, dizendo: Efatá. Efatá quer dizer abra-se, se descortine.
Imediatamente os ouvidos do homem se abriram e ele passou a ouvir. E a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Quantos pedidos foram feitos durante esse tempo todo por esse homem, até que chegasse o momento de ser atendido. E eles ficaram muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e faz os mudos falarem. Então Jesus está nos mostrando que o sofrimento está em todos nós. De uma forma ou de outra nós vamos vivenciá-los, mas a bondade do Pai chegará até nós por intermédio de um outro irmão, de uma outra pessoa, de alguém que tem um coração puro. E eu estou dizendo a pureza que lhe é própria, não é essa pureza de Jesus, mas quando eu me disponho a ajudar alguém, a socorrer alguém, o meu coração brilha, e eu posso sim estender o meu alívio para essa pessoa. Posso não curá-la, mas eu posso ampará-la, eu posso ajudá-la de uma forma ou de outra. Mas Jesus nos diz que Deus é amor. Como é que alguém que é amor puro pode castigar, pode impor sofrimentos? Se aquele que é a fonte do amor puro e pleno. Jesus começa nesse momento a ensinar os seus discípulos, e nós estamos aprendendo agora com ele. O Filho do Homem, Jesus está falando dele, olha que interessante, o Filho do Homem, deve sofrer muito. Opa, Jesus está dizendo que ele vai sofrer muito? E ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Está falando dele, do que vai acontecer com ele. E Jesus dizia isso abertamente, não dizia às escondidas, para todo mundo ouvir. Sabe o que o Pedro fez? O Pedro era o mais encardidinho, o mais encrenqueiro de todos. Ele sempre tinha uma chamada de atenção. Ele chama Jesus de lado e fala assim: mestre, o que está dizendo? Isso é um absurdo. Estamos aqui. E Jesus se vira para os discípulos e repreende Pedro, dizendo: fique de longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas de homem. Não que Pedro fosse Satanás, mas Pedro estava com o pensamento dos homens e Jesus com o pensamento divino. Essa é a grande diferença. Nós ainda pensamos com o pensamento do mundo em que estamos. Nós pensamos com o nosso dia a dia. Nós pensamos com as nossas necessidades e nós pensamos com a nossa religiosidade. O que é que a religião, seja ela qual for, colocou em mim? Essa é a grande questão. Os traumas e os pensamentos e escolhas que eu faço hoje, que eu acredito que vão me colocar distante do sofrimento e distante da dor, da angústia, da tristeza, da melancolia, o que eu faço é realmente o que eu devo fazer ou foi algo que foi me ensinado e eu nunca questionei? Enquanto pensarmos as coisas do homem, as coisas do mundo, ficaremos longe de Jesus e de Deus. Precisamos entender isso. As coisas do mundo não nos aproximam de Deus. As coisas do mundo nos enfraquecem. O que são as coisas do mundo? As doenças, por exemplo, as guerras, a fome, a vaidade, o egoísmo, a crueldade, a inveja, a prepotência. São coisas do mundo.
E nós, enquanto alimentarmos isso, nós não nos aproximaremos das coisas de Deus, das coisas divinas, porque é uma antítese. Joana de Ângeles nos fala que onde houver o amor, o sofrimento se afasta. Mas onde não existia amor, o sofrimento se aproxima, porque sofremos a nossa própria escuridão, a nossa própria dor, o nosso próprio sofrimento, que Jesus disse que haveria no mundo pranto e ranger de dentes, para aqueles que não compreendem o Evangelho do Mestre. Se alguém quer me seguir, é Jesus dizendo para os seus discípulos, renuncie a si mesmo, abandone as coisas do mundo. Ele não está dizendo para abandonar a família, não está dizendo para deixar de comer, não está dizendo para deixar de beber, ele não está dizendo para que nós deixemos de viver o mundo. Renuncie a si mesmo, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua prepotência, o seu medo. Renuncie a isso, pois aquele que quiser se salvar vai perder a sua vida, mas quem perde a sua vida por minha causa e a boa nova vai se salvar. E fica difícil nós entendermos isso. Sabem por quê? Porque nós temos medo, nós ainda não temos a coragem que Jesus nos pede. Estamos trabalhando para isso e nós sofremos. Por que é que eu não consigo ser aquilo que eu quero ser? Por que é que eu não tenho força para permanecer no propósito que eu me propus? Por que é que eu desisto? Por que é que eu me canso? E me culpo por isso. Mas é natural, nós ainda estamos nessa jornada de aprendizado. O que nós não podemos e não devemos fazer é desistir, abandonar a caminhada, a jornada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? De que adianta? De que adianta eu me desesperar por angariar e angariar cada vez mais valores, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, se isso nada vai me servir quando deixar este mundo? Para quem ficará? Jesus nos dá esse exemplo de sofrimento. Isso é um sofrimento. A pessoa dorme pensando no quanto ela vai ganhar ou perder no dia seguinte. Ela não vive como espírito, como pessoa. Ela está escrava de algo criado por nós mesmos, que é o valor do dinheiro. Nós criamos isso. Não foi algo que foi criado por Deus. Mais uma passagem sobre o sofrimento para nós entendermos como é a interpretação do castigo divino. Diante de Pedro, Tiago e João, Jesus sobe uma alta montanha. Ele vai para uma montanha com esses 3 discípulos. Para aqueles que são novatos, eu ouvi a minha amiga dizendo que tem pessoas novas aqui. Esses 3 discípulos estavam sempre com Jesus. A pergunta é por quê? Por que Jesus sempre levava Pedro, Tiago e João? Sempre. Em todos os grandes feitos de Jesus, esses 3 estavam presentes. Eles eram médiuns de grande capacidade de materialização. Eles tinham uma energia que permitia que Jesus angariasse essas forças para fazer aquilo que fosse necessário. Esses 3 eram grandes médiuns. E nessa montanha, Jesus se transfigura. Transfigurar é mudar-se. Ele se muda, ele muda a sua aparência. E como é que ele se apresenta para esses 3 discípulos? Vejam que o Evangelho fala: as roupas de Jesus ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejar daquela cor. Aparecem para Jesus Elias e Moisés, que conversam com Jesus. Vejam o que acontece aqui. Quando
Pedro, Tiago e João veem Elias e Moisés conversando com Jesus naquela luz imensa. O que aconteceu com eles? Ficaram com medo. Vejam, acompanhando Jesus há um longo tempo, e eles ficaram com medo daquilo que eles estavam vendo. Quantas vezes nós nos deparamos na casa espírita com grande sofrimento e dor, e acontece algo que nós nos impactamos e titubeamos, sentimos um certo receio, um certo medo. E nesse momento, nessa luz, vem uma voz dizendo o seguinte: este é o meu filho amado, escutem o que ele está dizendo. Essa voz vai para esses 3 discípulos. Em seguida, Moisés e Elias desaparecem, e Jesus diz aos discípulos que ele, o Filho do Homem, deve sofrer muito e ser rejeitado logo em seguida. Como assim? Este é meu filho muito amado. E esse filho muito amado diz que ele tem que sofrer muito e ser rejeitado. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Que a dor e o sofrimento pertencem a todos nós. A dor e o sofrimento pertencem a todos aqueles que ocupam o corpo de carne. Nenhum de nós estará isento em nossa existência do processo da dor e do sofrimento. Poderemos sim ter uma doença grave, poderemos sim sofrer um acidente, perdermos uma perna, um braço, ficarmos com problemas neurológicos, poderemos sim envelhecer com grande dificuldade, poderemos sim causar sofrimentos a nós mesmos pelo cigarro, pelo uso de drogas, mas a dor e o sofrimento está com todos nós. Por mais resistente que seja o nosso corpo, ele envelhece. Nós ficaremos velhos. Essa beleza, esse vigor, essa juventude tende a se transformar em maturidade, em compreensão da vida. E muitos sofrem com o envelhecimento, não querem envelhecer, não aceitam a velhice e sofrem por não aceitar o evoluir da própria vida. E por isso que Jesus está dizendo: a mim, cujo Pai vocês ouviram dizer que eu sou muito amado, eu tenho que passar por aquilo que vocês vão passar. E ele disse aos seus discípulos que todos eles sofreriam grandes dores por ouvirem, por segui-lo, com exceção de João. Todos foram mortos, crucificados, apedrejados, prisioneiros. O único que não aconteceu foi João, que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, isolado, exilado, frio, fome, sede. João, que disse em Patmos que ele não estava ali por Jesus, que tudo que ele passava não era por Jesus, era para Jesus. Percebem a diferença? Eu não estou fazendo isso por Jesus, eu estou fazendo isso para Jesus. E isso é um ensinamento para todos nós, porque o Apocalipse, ao contrário do que todos nós pensamos, não é essa tragédia que falam por aí. Apocalipse quer dizer revelação. Abrem-se as portas, mostra-se o céu, mostra-se aquilo que realmente existe. Portanto, Apocalipse, quando lerem, ouvirem, pense assim: revelação. Eu vos revelo, e leiam o que João está falando. Orar é unir-se com Deus. Estamos começando, portanto, a entender sobre os sofrimentos não serem castigos de Deus. Mais um exemplo
para a gente começar a fechar o nosso pequeno encontro. Alguns doutores da lei, que queriam prender Jesus, queriam matá-lo, estavam discutindo com os seus discípulos, quando Jesus chegou e perguntou: o que vocês estão discutindo com esses doutores da lei? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu trouxe para ti o meu filho, que tem um espírito imundo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente paralisado. Perceberam a descrição de uma crise epilética? É uma epilepsia. Todos que a gente vê caídos no chão, se contorcendo, músculo rígido, batendo a cabeça, mordendo a língua, soltando saliva, está numa crise epilética, que pode ser sim um espírito que ali está dominando os centros cerebrais dessa pessoa. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Resposta de Jesus: ó gente sem fé. Jesus não tinha meias palavras. Não, quem sabe um dia eles vão conseguir, eles precisam estudar mais, eles precisam mais reuniões comigo. Não, ó gente sem fé. Até quando deverei ficar com vocês? Estava meio cansado já, né? Até quando deverei ficar com vocês? Mas ele já sabia: tragam um menino aqui. E nós nos deparamos com isso na casa espírita. Pessoas que vêm para a casa espírita para receber ajuda e entram em convulsão, entram em crise. E é preciso saber como lidar com esses irmãos, mesmo na rua, em outras casas. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu-o violentamente, o menino caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. A maioria de nós teria morrido, sem sombra de dúvida. Chama o SAMU, chama o médico, não põe a mão porque contamina, vai pegar essa doença, que é essa coisa ainda. Mas Jesus pergunta, deixa ele lá se batendo: desde quando esse menino está assim? Vejam a resposta: desde criança. Olha o sofrimento. Desde criança, desde o primeiro ano de vida. Muitas vezes esse espírito já o tacou no fogo, já o tacou na água para matá-lo. Se podes, isso é o Pai falando, fazer alguma coisa, tem piedade de nós e nos ajuda. Resposta de Jesus: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Essa é a resposta de Jesus. Não era que eram os apóstolos, que eram os discípulos. Se qualquer um de nós tiver fé, pode fazer. O pai do menino gritou: eu tenho fé. Mas vejam o restante: mas me ajuda na minha falta de fé. Olha que coisa interessante. Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé, porque eu não consegui curar o meu filho, porque a minha falta de fé não me permite curar aquele que eu amo. E muitas vezes isso acontece conosco. Temos sofrimentos dentro do nosso lar, pessoas que sofrem profundamente, nós queremos ajudá-los, socorrê-los e não conseguimos. Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. Não teve vela, não teve o óleo de extrema-unção, não teve água do Jordão, não teve areia do deserto, nada disso. Eu te ordeno, saia dele e nunca mais volte. O espírito sacudiu o menino com violência, que deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. Todas as vezes que a pessoa volta de uma crise epilética, ela volta como morta. Ela não lembra o que aconteceu, ela está sedada, ela está confusa. E todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino e o levantou. E os discípulos perguntaram ao mestre: por que
que nós não conseguimos expulsar o espírito? É a pergunta óbvia. Jesus respondeu: essa espécie de demônio, de espírito mau, não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e pelo jejum. Aqui a coisa pega. Jejum. E aí o pessoal entra no jejum, começa a fazer coisas da nossa própria cabeça. Oração nós entendemos, não entendemos que é uma oração, uma prece, uma reza. Jejum eu já faço, eu já fiz, eu vou fazer. Todo começo de ano a gente quer fazer jejum. Depois das festas eu vou entrar no jejum. Aproveito, faço jejum, vou perdendo uns quilinhos, é bem assim. Vou ficar mais elegante, vou repor meu guarda-roupa, vou ficar mais, os homens, mais sarado, mais atraente. O jejum tem esses benefícios, O de comida, sim. Enquanto jejuamos e oramos, o que a gente continua fazendo? Nós continuamos com as rixas, nós continuamos com as brigas, nós continuamos com as discussões dentro de casa, no trabalho, na rua. Não é assim que nós fazemos? Estou jejuando. Mas não é jejuando dessa forma que Jesus está falando. Lembram que ele disse que não é o que entra pela boca que vai nos tornar dignos? Não é desse jejum que ele está falando. Se nós fizermos esse jejum e não modificarmos o nosso coração, o nosso clamor não vai chegar ao Pai. Não vai chegar. Aí nós ficamos brigando com Deus porque Deus não atende o nosso pedido. Deus não me ama, Deus me castiga, Deus me pune, Deus me condena. Como assim? Vamos ver o que Jesus está falando? Vamos ver. O jejum que Jesus fala e que devemos fazer para podermos expulsar essas espécies de demônios, principalmente de dentro de nós mesmos. Nós temos uns demôniozinhos meio escondidos. De vez em quando eles saem aí, a gente tem que trazê-los de volta. Não é bem assim? Ela está ali. Há pouco tempo eu conversei com uma menina, ela disse assim, sabe que você está... Ela estava muito confusa, e ela disse assim para mim, sabe, você está me dizendo algo que agora eu estou me dando conta. Mas tá bom, o que é? Ela falou assim, quando me irritam, quando mexem comigo, eu fico cega. E agora eu me dei conta por que eu esfaqueei o meu marido. Vejam os demônios que estão em nós. O marido estava falando alguma coisa que deixou-a desorientada, ela estava com a faca na mão. Maridos, não se aproximem das esposas quando elas estiverem na cozinha com qualquer coisa na mão. Correm sérios riscos. Realmente é uma constatação. Então, nós precisamos entender isso. O jejum que nos fala Jesus é libertar aquele que eu estou oprimindo. Qual é a pessoa da minha família, ou dos meus amigos, ou com quem eu convivo, que eu oprimo, que eu faço pressão, que eu falo mal, que eu faço intriga, que eu provoco? Qual é essa pessoa? Quais são essas pessoas? É preciso não se alimentar mais disso. É esse jejum que está dizendo Jesus. Não oprimir o próximo, mesmo que ele seja alguém que possa lhe fazer algo que você realmente se sinta mal. Mas Jesus ainda não para aí. Quem é aquele que eu acuso? É preciso fazer jejum disso, se abster, jejuar de falar mal do outro. Quem é aquele que eu sinto raiva? Se abster disso, não se alimentar mais da raiva, não se alimentar mais do ódio, não se alimentar mais do desejo de fazer um mal maior. É esse jejum que Jesus está falando, jejum das emoções, dos sentimentos, daquilo que eu ainda trago de ruim dentro de mim. Eu não posso ficar alimentando isso. E aí ele nos ensina o que é que nós devemos fazer. Está lá em Isaías.
O jejum que Jesus nos fala é repartir a comida com aquele que passa fome, alimentar isso, a fraternidade, a bondade. O jejum que Jesus nos fala é dar abrigo ao que não tem abrigo, acolher um pai, uma mãe, um irmão. E não estou falando absurdos. Muitos filhos abandonam seus pais. Muitos filhos não querem relações com os pais, abandonam aquele que lhes proporcionou a vida, por questões financeiras, por questões de picuinhas. Um não quer cuidar porque já cuidou, o outro não quer porque carregam um sofrimento para aqueles genitores e trazem sofrimentos para si mesmos. Esse jejum que Jesus nos fala é vestir aquele que está nu. Quantas roupas nos nossos armários, quantos despidos, e nós com roupas ainda com etiquetas que jamais iremos usar, mas nós ainda alimentamos o egoísmo. Jesus está nos falando: olhe à sua volta. Se você fizer esse tipo de jejum, em você irá brilhar uma luz, como a aurora, e você poderá expulsar demônios, primeiro de você. Quando você expulsa os seus demônios, você pode expulsar o dela, você pode expulsar o dele. As suas feridas, não apenas do corpo, vão sarar mais rapidamente. As suas feridas da tua alma vão sarar. E a justiça que você pratica irá na sua frente. E aí você poderá curar a ferida do outro. Você poderá aliviar o sofrimento do outro. E você será acompanhado. E ao pedir, você receberá. Porque o seu coração está mais puro. O seu coração está mais leve. Você pode pedir socorro a Deus e Ele dirá: eu estou aqui, peça e eu te atenderei. Mas vejam o quanto de sofrimento, de trabalho nós temos que fazer. E esse sofrimento que eu estou falando não é esse sofrimento que nós ouvimos por aí, que nós precisamos sofrer para que Deus nos ame. Não é verdade. O sofrimento não é criação divina. O sofrimento é uma criação nossa. E não é necessário sofrer para se sentir merecedor das bênçãos de Deus. E digo algo mais: quando fizer algo do qual você se arrependa profundamente, você está sofrendo, tome cuidado para quem você conta, porque senão você poderá gerar um sofrimento maior ainda. Porque se você conta para um padre, ele tem a questão do sacerdócio, ele não pode contar para ninguém. Mas se você conta para um amigo ou uma amiga sobre algo que você fez, ou sobre algo que você faz, ou sobre algo que você usa, esse algo pode se transformar num sofrimento maior ainda, porque irá chegar na pessoa a quem você está usando ou fazendo mal. Então, Jesus está nos dizendo como lidar com esse sofrimento do eu. Vá para o seu quarto e no silêncio do teu coração fale com o Pai que sabe o que você precisa. Não conte, confesse ao Pai aquilo que te magoa, aquilo que te fere, aquilo que faz você sangrar. Mas nós não ouvimos isso. Nós ouvimos que é necessário confessar a alguém igual a nós, semelhante a nós, alguém de corpo de carne como nós, com os mesmos problemas, que vão nos aconselhar segundo o conhecimento dele ou dela, que pode nos perturbar mais ainda, nos desequilibrar mais ainda, aumentar a nossa culpa. Então estamos concluindo que os sofrimentos e as dores não são castigos divinos. As nossas culpas é que acabaram se transformando